Alô, querido irmão, paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui quem vos fala é Pastor William Cruz, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao canal PRB William Cruz, aqui no YouTube. E estamos aqui prosseguindo, avançando cada vez mais na nossa jornada de crescimento espiritual por meio da palavra. A palavra de Deus diz: ora, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? E conheceis e prosseguir em conhecer ao Senhor. De que forma? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, meditar, estudar a palavra de Deus é muito importante. Medite nessa palavra de dia e de noite, assim diz a palavra do Senhor. E a questão também, conhecer ao Senhor, conhecer a Cristo, conhecer o Deus a quem nós servimos. É muito importante, irmãos. Nós já falamos aqui muitas das vezes, queremos repetir sempre, que nosso Deus é onipotente, é onisciente, onipresente. Nós somos um povo que serve a um único Deus, mas na forma de três pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É um único Deus. E tem todas as suas características, o que ele faz, ele pode fazer todas as coisas, enfim. Mas nós precisamos conhecer ao Senhor, nos debruçando ao ler a palavra de Deus, nos debruçar na Bíblia Sagrada, nos estudos, na leitura, meditando nessa palavra, ouvindo pregações bíblicas, porque hoje nós estamos sendo afligidos por muitas pregações de cunho humano, que parecem mais encontros de autoajuda. Muito cuidado com isso. Nós recebemos sim ajuda do alto, mas mesmo assim que a pessoa, muitos falavam isso, na década de 90. Não, que estão falando que é autoajuda. Não, é ajuda do alto. Aí traz todo um conteúdo, não é, a gente não pode apenas pelo rótulo, Não, aqui é ajuda do alto, não é autoajuda, não, é ajuda do alto. Aí traz todo um conteúdo, toda uma narrativa, toda uma pregação com um fim humanístico, onde o homem é o centro de todas as coisas. Aí não dá liga. Então é importante que com esse grupo, esse número de vídeos que nós estamos tendo, que você tenha uma percepção um pouquinho maior da palavra de Deus, mas a palavra de Deus genuína, texto dentro do contexto. Ontem nós estávamos numa reunião e aí nós falamos a respeito de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, sobre uns versos, e aí surgiu uma questão que eu vi já há muitos anos também, e aí nós começamos a debater e falamos: não, isso está fora do contexto. Dá a impressão, e nós ouvimos em muitas pregações as pessoas falando que aquela palavra era um sentido, mas não tem nada a ver. Pode até haver, mas na última das últimas hipóteses, nas últimas instâncias, na última instância, mas mesmo assim vai sair fora totalmente do contexto da palavra de Deus. Amém? Então, com esses vídeos eu quero que você perceba e você se aproxime cada vez mais da palavra de Deus. Não importa a igreja que você esteja, a palavra de Deus é uma só, Deus é um só. Amém? Então vamos aqui logo, sem delongas, vamos aqui para o nosso tema de hoje. Nós vamos falar a respeito dos dons espirituais. Algo muito importante, algo que muitas vezes não é compreendido pela maioria das pessoas, ou às vezes até é compreendido, mas na prática é feita de outro modo. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção nas questões que eu vou pontuar aqui, de acordo com a palavra de Deus, nunca jamais saindo do contexto bíblico, tá bom? Então o que acontece? A palavra de Deus traz no Novo Testamento muitos dons espirituais. Nós temos aí pelo menos 4 listas espalhadas no Novo Testamento. Nós vamos trabalhar hoje a questão de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 12. Se você puder abrir sua Bíblia aí, é muito importante que você acompanhe a palavra de Deus. Eu estou usando aqui
a versão King James, tá bom? Uma versão muito boa que eu encontrei na Google Play Store, tá? King James, se vocês quiserem eu passo depois aí o link para vocês baixarem. Muito prática, né, para você utilizá-la, tá bom? Sem fazer nenhum jabá aqui, não tô ganhando nada com isso, tá bom? E a questão também, eu uso outra Bíblia paralela, que é sempre bom você ter duas versões, duas Bíblias, às vezes você não entende, né? É a Bíblia JFA Offline, é muito conhecida, tá bom? E mais outras Bíblias que eu tenho também aqui em casa. Uma Bíblia excelente, uma Bíblia que eu recomendo se você é preocupado com a palavra de Deus, texto dentro do contexto, você quer viver um evangelho genuíno, uma recomendação que eu dou para vocês é a Bíblia de Genebra. Excelente Bíblia. Eu peguei uma promoção aí, irmãos, eu acabei comprando duas. Tá? Infelizmente não é para sorteio, mas aí qualquer dia eu vou, se tiver uma promoção dessa, eu vou fazer um sorteio aqui no canal, para ver quem tá aí antenado no canal PRB William Cruz, tá bom? Promessa é dívida, hein? Tamo aí, vamos lá. Quem sabe mês que vem, no mês de julho, que é depois de amanhã, tá bom? Finalzinho do mês de julho. Então, irmãos, vamos aqui. Dons espirituais. Se você acompanhou o nosso canal no sábado passado, nós estávamos falando sobre a festa de Pentecostes, né? O que é festa do Pentecostes? No passado, seu sentido original, lá no passado, e o seu sentido profético. Lembrando, né, até fiz aquele sinal, né, lembrando que todas as festas apontam para o futuro, apontam lá para Jesus, né, apontam sempre para o futuro e sempre para Jesus. Quando nós chegamos na festa do Pentecostes, mais detalhes está lá no vídeo lá do sábado passado, tá bom? Entra aí no canal PRB William Cruz, vai ali na abinha ali ao vivo, aí você vê todas as transmissões que foram feitas ao vivo, tá bom? Também dê o like aí que ajuda o canal a divulgação e divulgue também, tá bom, irmãos? Ele agradece. Lembrando que esse canal não é remunerado, tá bom? Uma coisa que eu propus eu e Deus, não vou remunerar. A palavra de Deus, ela é feita, as coisas de Deus, Deus nos dá sabedoria e nós damos gratuitamente. Se Deus nos dá gratuitamente, também nós damos gratuitamente. Assim como a palavra de Deus fala, né? De graça receber e de graça dai. Amém? Então, isso é Bíblia, esse evangelho genuíno, tá bom? Vamos lá. Então, nós estamos aqui no livro de 1 Coríntios, tá? A carta de 1 Coríntios é escrita pelo apóstolo Paulo. Tá? Apóstolo Paulo, o que acontece? Ele está preocupado com a igreja de Coríntios, porque a igreja de Coríntios, nós vamos aqui já direto no tema, tá? O que acontece? O que acontece? Estava tendo algumas coisas estranhas dentro do culto. Tá? Hoje não é difícil acontecer também, viu, irmãos? Por isso que é muito importante, achei fenomenal quando eu vi de um teólogo dizendo que o Novo Testamento, 2/3 do Novo Testamento é apologética pura, é defesa da fé. Tá? Então o que acontece? Na cidade de Corinto é uma cidade marítima, né? Tem o porto de Corinto. E na cidade tem duas partes, a Acrópole, que é a parte mais alta da cidade, e a parte mais baixa, onde é o porto, propriamente dito. Tá? E o que acontece? Você sabe muito bem, as pessoas que moram perto do porto, Porto de Santos, Porto de Janeiro, né, demais portos, etc. e tal, nós sabemos que tem muito fluxo de turistas, de embarcados, de pessoas de todo tipo, de todo lugar do mundo, né? Suécia, Estados Unidos, China, né? Quantos navios, né? Entrando no Porto de Santos, aquela imagem, né? Agora os grandes navios da China, de várias empresas, né? Não vou fazer aqui o jabá, né? Tá bom? Mas se quiserem me contratar para o jabá, enfim, né? Vemos lá várias empresas, né? Entrando lá, enfim. E o que acontece? E essas pessoas têm um fluxo de quando eles desembarcam, né? E aí tá bom, né? E cada um fala a sua própria língua, não é verdade?
Então, cada um fala a sua língua. E aí Paulo, ele identifica algo muito curioso. Vamos aqui a 1 Coríntios capítulo 12? Veja bem, olha que Paulo fala. Paulo inicia esse tema dizendo quanto aos dons espirituais. Então nós estamos falando da festa de Pentecostes, né, apontando para o futuro. Quando aconteceu o futuro da festa de Pentecostes? Lá em Atos capítulo 2, quando Jesus, após Jesus ter ressuscitado, andou perante os varões galileus, andou perante a cidade durante 40 dias, foi assunto aos céus, e depois de 10 dias aconteceu a festa de Pentecostes, né? A festa de Pentecostes no sentido profético, no futuro, quando o Espírito Santo de Deus foi derramado literalmente sobre todas as pessoas que estavam ali esperando essa promessa. Lembre-se, irmãos, e é um detalhe muito importante, a promessa era para todos, mas apenas 500 pessoas estavam ali. E dessas 500 pessoas não aguentaram esperar 10 dias e foram-se embora. Foram-se embora, né? Nossos amigos falam, foi-se embora, né? E aí ficaram apenas 120 pessoas ali. Então o que acontece? O Espírito Santo de Deus veio e encheu aquelas pessoas, foram dadas línguas. Nós falamos no vídeo passado. E essas línguas eram línguas idiomáticas que serviram para evangelizar as pessoas que estavam ali vindo de outras cidades. Pados, Merdos, do Ponto, da Capadócia, enfim, né? Então todos ali falaram, peraí, esses varões não são galileus? Mas como eles estão falando nas nossas línguas maternas, glorificando o nome do Senhor? E aqui eu começo a nossa pregação, o nosso estudo de hoje. Glorificando a Deus noutras línguas, línguas idiomáticas. É como se eu estivesse aqui, né? De repente, o Espírito Santo de Deus viesse, né? Manifestasse em minha vida e eu começasse a falar alemão fluentemente e um alemão lá do outro lado do mundo visse essa live e fosse alcançado pelo Evangelho do Espírito Santo, pelo Evangelho de Deus. Olha que lindo, olha que maravilhoso. Ou então começasse a falar em japonês e a pessoa lá pegou esse vídeo lá, PRB União Cruz, né? Kombawa, né? Entrou. Olha, eu tô entendendo tudo, né? E aceitasse a Cristo Jesus. Olha que bênção, não? Já pensou? Então não repare não, se eu começar aqui, né? A gente está aqui servindo a Deus. Isso aconteceu, irmãos, né? Isso aconteceu lá em Atos capítulo 2, de 1 a 4, versículos de 1 a 4. E Pedro fala assim, olha, esse dom é para tantos quanto o Senhor chamar. Isso aconteceu, isso era a profecia do lado do profeta Joel, que escreveu lá mais de 1000 anos atrás. Vamos supor, eu não tenho a data exata, os 700, menos 700, 700 anos atrás, falou que naquele dia, né, viria o Espírito Santo de Deus, seria derramado. E aí Paulo interpreta, entende o tempo e interpreta, fala, olha, varões galileus, isso aí foi o que o profeta Joel falou e é para todo mundo, tantos quanto o Senhor chamar. Tantos quanto o Senhor chamar. Tá? Então grave bem essa informação. Só que essas línguas que foram dadas, idiomáticas, que não tinha... não dá para pregar sem falar, né? Não tinha Cambridge, cultura inglesa, não tinha Wilson, não tinha essa CNA, né? CCAA, essa é da antiga, né? Inglês, né? Espanhol, né? Inglês, espanhol, CCAA, e por aí vai. Já vou aqui revelar minha idade. E o que acontece? Começaram a falar, né? Muitos falam que eles eram incultos. Eu não creio nessa vertente. Eu creio que poderiam ser pescadores, mas, irmãos, não estão falando
desculpa falar isso, né, irmãos? Não estamos falando de Brasil, né? Nós estamos falando de Israel, nós estamos falando de outro mundo. Nós estamos falando de onde a cultura é outra, tá? Aqui a gente pode até encontrar hoje em dia crianças com 6, 7, 8, 10, 12 anos que não sabem falar o português, eles não sabem ler nem escrever, né? Analfabetos totais, né? Analfabeto, não sabe nem escrever o seu próprio nome, assinar, etc e tal. Mas nós estamos falando, irmão, num contexto totalmente diferente, onde a cultura ensina que as pessoas tinham que passar a palavra de Deus de geração em geração, de pai para filho. Era ensinada a Torá, aquilo que nós já falamos. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então todo pai, toda mãe, né, principalmente o pai, que era o cabeça, né, que é o cabeça da família, ele passava a orientação cristã para os seus filhos, né? Então todos ali, imagine a cena, o pai, né, com a Bíblia na mão e os filhos, a esposa, todos ali sentados ao redor dele e ele pregando a palavra para os seus filhos. Como nós temos hoje, o sacerdote do lar, é o pai, é o cabeça, né, o homem, tá bom? E aí o que acontece? E tudo isso para glorificar o nome do Senhor. Então eu não creio que os discípulos eram analfabetos. Porque eram pescadores analfabetos? Não. Entendeu? Então eu tenho esse pensamento, tá bom, irmãos? E o que acontece? Então eles conheciam bem a palavra de Deus, mas eles não tinham, né, curso de língua estrangeira, tá bom? Falavam muito bem o hebraico, né? Talvez o grego, que tinha ali, né, Novo Testamento escrito em grego, né? Muitos ali pescadores, pessoas de outras adjacências vindo ali, etc e tal. Então nós vimos que essas línguas que foram dadas imediatamente aos discípulos glorificavam o nome do Senhor. Mas olhe bem o que Paulo identifica na igreja lá de Corinto. Ele diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Ou seja, eu quero, queridos irmãos, que vocês aprendam a palavra de Deus, em especial a lidar com os dons espirituais. Sabe, irmãos? O culto, irmãos, não é de qualquer jeito, queridos. Não pode ser de qualquer jeito. E ele fala assim, olha, e quanto aos dons espirituais, eu quero que vocês entendam uma coisa. Vamos lá o que ele quer dizer. 2. Sabeis que, quando erais pagãos de uma outra maneira e outra, fostes fortemente atraídos para os ídolos mudos. Né? Então ele está dizendo aqui, olha, quando você não aceitou a Cristo, quando você não tinha Cristo, você tinha um hábito do quê? De servir a ídolos mudos, né? A imagens, etc e tal, tá? E aí ele continua, portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. E ele identifica uma coisa que está acontecendo na igreja. Imagine você chegar numa igreja, você ser conhecedor, né, de outras línguas, e a pessoa está lá falando em outras línguas que você identifica, e está falando maldito seja Jesus dentro do culto. Você acredita em um negócio desse? Mas é para acreditar, estava acontecendo lá. Irmãos, será que acontece hoje? Eu não sei, né? Mas será que acontece? Eu acho que sim. Pelo andar da carruagem, meus irmãos, eu creio que sim. Então é necessário ter muito cuidado com essas questões. Então, por quê? Porque vinham pessoas de toda a parte do mundo, cidade portuária, viam uma igreja, vou lá cultuar a igreja, começavam lá a falar em outras línguas, e maldito seja Jesus, ou anátema seja Jesus. Já pensou, irmãos? Meu Deus do céu, que heresia! E todo mundo dando a pessoal lá achando mil maravilhas. E ele também, de outra forma, ele diz assim, mas também ninguém pode falar Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito. Então, irmãos, você que está me assistindo, eu vou fazer aqui uma proposta. Diga assim, Jesus Cristo, se você crê
Se você crê que Jesus Cristo é o Senhor, né? Diga, Jesus Cristo é o Senhor. Né? Senhor do que, pastor? Senhor da minha vida, que Ele seja. Né? Se você tem esse desejo, que Ele seja o Senhor da tua vida, que Ele seja o teu universo, que Ele seja dono da sua vida. Entrega a sua vida a Cristo e você verá a diferença. Não se preocupe. Não estou convidando você para a igreja alguma, por enquanto, tá bom? Mas entregue a vida, tenha o seu culto em casa. Não é verdade? Então, e ele fala assim, olha, quem tem esse dom de falar em línguas estranhas, não fala de modo algum, maldito seja Jesus. Mas aquele que tem o Espírito de Deus, vamos ler aqui novamente, portanto eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. E aqui já mata, assim, desculpa a expressão, a pau, muitos conceitos de pessoas e de algumas igrejas em particular, tá? Que falam assim, olha, você fala em línguas estranhas? Ah, sim, eu falo, então glória a Deus, você é batizado no Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está em você. Você fala línguas estranhas, meu irmão? Não, não falo. Ah, então você ainda não foi batizado com o Espírito Santo de Deus. Ledo engano. Grosseiro engano. O apóstolo Paulo está dizendo aqui já no versículo 3. Ninguém que diz Jesus Cristo é o Senhor fala essa expressão se não for pelo Espírito Santo de Deus que está nele. Então veja como é sério. Aí você tem ou não tem o Espírito Santo de Deus? E isso é a grande questão. E isso não é de hoje, irmãos. Já é de muito tempo. Tá bom? Então vamos seguindo aqui. 4. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. E Paulo entra numa questão aqui, irmãos, de unidade. Irmãos, igreja cristã tem que ter unidade. Tem que ter unidade. Sabe, irmãos, não pode ter dissensão, não pode ter facção, não pode ter partidarismo. Tem que ser um corpo único. Irmãos, se a presença do Espírito Santo de Deus está ali, como é que vai ter separação? Como vai ter inveja? Como que vai ter dissensão? Como é que vai ter ciúmes um do outro? Porque um prega melhor, porque um fala línguas melhor, porque um prega melhor, porque o outro sabe falar melhor, etc e tal. Cada um tem sua bagagem, queridos irmãos. Cada um tem sua bagagem. Cada um tem seu ensinamento. E aí, irmãos, Paulo está chamando aqui a igreja para assim, unidade. O Espírito Santo de Deus é um só. Nós aprendemos com ele que precisamos ser um só em Cristo. Sabe? A igreja não cresce, irmãos. Por quê? Porque tem ciúme, porque tem inveja, porque está separada, está dividida. E quantas vezes eu já disse, vocês que me conhecem, casa dividida não subsiste. Casa dividida vai à ruína. Porque Deus não está lá, irmãos. Pode ter efeitos especiais, pode ter luz, pode ter confete, fogos, pode falar em japonês, aramaico, javanês, tailandês, pode ser falar o que for, irmãos. Deus não está lá, porque tem dissensão, tem facção, tem ciúme, tem inveja. Um não pode pregar porque o outro fala melhor, porque o outro fala... Prega texto fora do contexto. Que igreja é essa? Que igreja bagunçada é essa? E não estou falando de uma igreja específica, não. Estou falando de várias ao mesmo tempo. Ledo engano, você está falando... está falando... Não. E a gente conhece muitas igrejas, irmãos. Muitas. 40 anos já visitamos. Infelizmente, eu tenho que trazer isso para você. Opa. Tem igreja que fala 20 palavras. 18 palavras é só espíritos imundos. Aí, no final, fala Jesus. Que igreja é essa, irmãos? Que doutrina é essa? Não, mas o pastor é... Não, tudo bem. Eu não estou falando da pessoa. Eu estou falando do ensino que ele tem, do ensino que ele está trazendo. É diferente, irmãos.
Tá? As pessoas falam assim, pastor, não julga. Não estou julgando. Eu estou falando, irmãos, do que a pessoa está pregando. Qual é a doutrina desse culto? As pessoas pensam que estou julgando a pessoa. Não, negativo. Tá bom? Versículo 5. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Mais uma vez, Paulo chamando a igreja à unidade. Olha, igreja, você pode ter vários ministérios. Geralmente a gente fala assim, né? Ministério do louvor, ministério disso, ministério daquilo, tudo. Mas a igreja é uma só. O Espírito Santo de Deus é o grande maestro. Já pensou, irmãos, quantas vezes eu fui pregar a palavra de Deus, né? E a palavra era aquela mesma palavra que estava no coração do pastor? Quantas vezes aconteceu isso? Quantas vezes? Entendeu? Por quê? Porque é uma só fé, um só amor, um só Espírito. Amém? Então Paulo chama mais uma vez a igreja à unidade. Versículo 6, olha aqui. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. É Deus que efetua tudo em todos. Se Deus te deu um dom de pregar a palavra de Deus, como nós vamos ver mais à frente, amém, irmãos. Que bênção é ter um ótimo pregador da palavra dentro da sua igreja. Porque ele não está lá para fazer divisão, ele está lá para agregar, para crescer. É uma ferramenta de alavancagem, né? Se é que existe essa palavra, de alavancamento, será que, né? Para alavancar a igreja. Tem vários ministérios. Olha que igreja bonita, né, irmão? Chega lá, tem ministério do infantil. Chega lá, tem o ministério lá dos novos convertidos, né? Tem lá discipulado. A pessoa chegou agora, tem que conhecer a palavra. Não já vai pregar lá a palavra lá direto. Não, olha, pode pregar, pode participar do culto, mas também você vai ter um discipulado, você vai aprender o beabá aqui do evangelho, né? O que é batismo, quem é Deus, o que é o Espírito Santo, quais são ou em quem nós cremos, de que forma cremos, se cremos nos dons, se não cremos nos dons. Irmãos, discipulado, organização, você tem que apresentar o evangelho para as pessoas. É isso que nós estamos tentando fazer, para que você cresça, porque tem muitas pessoas que estão na igreja, irmãos, e muitas pessoas que falam comigo, dizem assim, eu não sabia disso, e está há trocentos anos na igreja. Por quê, irmãos? Porque houve falha na igreja. Não é culpa do irmão, é culpa da igreja que não trouxe o estudo, não trouxe o ensinamento, né, a sã doutrina. Olha o versículo 7. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Ó. Note muito atenção nessa palavra aqui. A cada um, versículo 7 de 1 Coríntios capítulo 12. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Queridos irmãos, você pode ter um pastor que prega a palavra como ninguém. Você pode ter uma pessoa super inteligente e tudo. Quem deu isso para ele? Foi Deus. Então, queridos irmãos, em primeiro lugar, não é para idolatrar os homens, é para você glorificar a Deus. Eu glorifico a Deus porque Deus tem eu tenho um pastor, né, aqui na igreja que prega a palavra porque Deus concedeu. Então não é para adorar pastor, é para adorar a Deus. O pastor só está ali para apacentar as ovelhas. E aí nós vemos aqui 8. Pelo Espírito, a um dado a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. E ó aqui, versículo 9. A outro, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé, a outro, pelo único Espírito, dons de curar. Então você vê uma série de dons dados pelo Espírito Santo de Deus aqui, e o Espírito Santo e Paulo, ele começa com o que, irmãos? Com o dom da palavra, dom do conhecimento. E volto no versículo 7 para a gente encerrar aqui, versículo 7.
A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Querido irmão, querida irmã, eu não sei se você entendeu até o presente momento, mas os dons que são dados pelo Espírito Santo de Deus são dados a pessoas para que esses dons beneficiem outras pessoas. Ou seja, o dom é dado ao pastor, ao presbítero, ao diácono, ao irmão, ao profeta, para que eles abençoem a igreja, para que a igreja seja edificada. E logo nós temos que uma pessoa que tem dom não quer dizer que ela seja salva, não quer dizer que ela seja perfeita. Muitos entram nesse engano e acabam se desiludindo por pessoas que tinham um baita de um dom, que não souberam utilizar o dom direito, ou que utilizaram esse dom para benefício próprio, e aí o que aconteceram? Caíram. É isso que acontece, irmãos. Eu preciso ter consciência como pastor de que Deus me delega o Espírito Santo de Deus, porque o poder não é meu, o poder está sendo delegado à minha vida, a sabedoria, a inteligência, o conhecimento da palavra, para que eu abençoe, beneficie outras pessoas, ou seja, beneficie a igreja, beneficie o corpo de Cristo. Mas, irmãos, eu preciso cuidar da minha salvação. Logo, o dom é de Deus, é do Espírito Santo de Deus, não é do homem. E aí a gente vê muitas pessoas dando baitas derrapadas, tropeçando, e aí nós desanimamos. Mas como assim? Deus usava tanto. E a pessoa derrapou, porque o dom não era dela, o dom era de Deus. E ter dons não significa que a pessoa é salva, muito menos que a pessoa é perfeita. Tá bom? Então, irmãos, nós estamos aqui terminando essa live. É um assunto denso, tá? Mas que nós vamos por partes para que você possa entender e compreender perfeitamente a questão dos dons espirituais. Tá bom, queridos irmãos? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Nós estamos gravando esta live no sábado. Nós temos um compromisso, mas nós não deixamos do compromisso com vocês aqui no canal PRB William Cruz no YouTube. Que Deus abençoe sua vida, fica na paz, até mais e bye bye.